Ah, meu Brasil, bombou na net. Se bombou na net, a gente passa aqui na telinha do Madeirada Brasil. Olha quem tá na nossa telinha aí, é o eterno Zagallo. Zagallo eterno com 13 letras, como ele gostava de ter essa superstição, uma coisa íntima e pessoal dele. Mas o que nos faz lembrar mais ainda do Zagallo é as conquistas, o amor pela camisa amarela, o amor pela seleção brasileira, coisa que hoje é muito pouco, né? Raros são os jogadores que talvez vestem essa camisa e tem o mesmo espírito de luta e de paixão que o Zagallo tinha. Eu acho que quase ninguém, né? Mas deixou aí um legado de 4 vezes, o único mortal, o único no universo, nesse planeta Terra, que conseguiu ser 4 vezes campeão das edições de Copa do Mundo, né? Como jogador e como treinador e auxiliar técnico do Parreira. Parabéns ao Zagallo, me emociono muito de lembrar aqui, de passar um filme na cabeça, de lembrar todas as conquistas, de lembrar todas as vitórias, todos os gritos, todas as vezes que o Zagallo se emocionou e passava essa emoção para os jogadores. Isso é muito bonito e o Jornal Nacional fez uma merecida homenagem ao Zagallo. Foi aí um vídeo um tanto quanto assim, não vou dizer que foi longo, porque a história de Zagallo merecia que a televisão imortalizasse e passasse todos os santos dias ou todas as vésperas de jogos da seleção. Esta homenagem ao Zagallo, 1 minuto de silêncio em cada jogo, 1 minuto de silêncio em cada rodada em todo o planeta, porque foi o único no Brasil, no planeta, a conquistar 4 Copas do Mundo. É o Pelé dos técnicos, né? Na questão técnica, ele também é o Pelé e contribuiu também muito com 2 Copas como jogador. Então vamos ao vídeo do Zagallo. Mário Jorge Lobo Zagallo será eterno. Eterno jogador, técnico, professor, mestre, apaixonado pelo Brasil. Um dos maiores nomes da história do futebol. Se você, como eu, também se emocionou com essa história linda do Zagallo, compartilhe esse vídeo, curta esse vídeo, comenta aí. Símbolo maior do futebol brasileiro. Zagallo pode até não ter inventado a expressão, mas certamente foi responsável por dar sentido a ela. Não admito que torçam contra o Brasil. Tema e tom preferidos de quem sempre defendeu com gritos, unhas e dentes o respeito à seleção. Vamos acreditar, hein? Vamos lá, irmão, vamos acreditar, hein? Essa camisa amarela jamais seria a mesma sem ele. Tudo começou em tempos de registros em preto e branco. O menino, nascido em Alagoas, foi criado na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro, bem perto de onde foi construído o Maracanã. Eu tinha o quê? Vamos supor uns 14 anos, por aí. E eu joguei uma pelada, aí já com 2 pedras de um lado, 2 pedras de outro, né? Com tênis mesmo, descalço. E joguei ali onde o Maracanã foi construído. Alguns anos depois, Mário Jorge Lobo Zagallo era um dos dezenas de milhares dentro daquele novíssimo estádio no 16 de julho de 1950. Dia da primeira final de Copa disputada pelo Brasil. Soldado do Exército em serviço, Zagallo assistiu à vitória do Uruguai por 2-1 sobre o Brasil, que ainda vestia camisa branca. Naquela época, ele já jogava no Juvenil do América, mas Zagallo transformou o trauma do Maracanaço em motivação para um dia defender o Brasil em campo. Teve uma determinada época que o jogador não era aceito à sociedade. Eu comecei a minha carreira dentro dessa situação. E eu tive que esconder que eu era jogador, que eu estava começando. Curiosamente, a primeira grande conquista do único tetracampeão mundial não foi com essa amarelinha. O Brasil vestia azul, nessa outra final ainda sem imagens coloridas, a de 1958. Amarelinhos eram suecos, adversários, donos da casa, atropelados pelos brasileiros na partida. Nesse time dos craques Pelé, Garrincha, Didi e Nilton Santos, o número 7 recebia menos atenção. Zagallo era o ponta esquerda trabalhador, mais preocupado com as funções táticas em campo. Conhecido como Formiguinha, Armando Nogueira dizia que Zagallo jogava com 2 camisas, uma para defender e a outra para atacar. Mesmo assim, na vitória do primeiro título mundial do Brasil, ele fez gol, o 4º na goleada por 5-2. Ao todo, foram 6 gols em 37 partidas como jogador da seleção. No segundo título mundial, em 1962, no Chile, Zagallo também era titular.
Vitória por 3-1 sobre a Tchecoslováquia. A carreira dentro de campo acabou 3 anos depois para dar início à fase preferida nessa vida dedicada ao futebol. Jogador de 3 clubes, América, Flamengo e Botafogo, treinador de muitos mais. No fim da década de 60, a seleção era dirigida por João Saldanha, mas um desentendimento do treinador com o governo militar deixou o caminho aberto para Zagallo assumir o time no dia 19 de março de 1970, a menos de 3 meses para a estreia da Copa do Mundo do México. Em pouquíssimo tempo, ele mudou completamente a forma de a seleção jogar. Quando eu assumi essa seleção, ela jogava dentro de um 4-2-4. Eu fiz muitas mudanças na maneira de jogar. Antes de ficar conhecido pelas frases de efeito, pelos discursos de motivação, Zagallo foi o gênio tático, à frente do próprio tempo. Ele era a projeção dos jogadores. E teve uma sorte muito grande porque ele conseguiu juntar da meia cancha para frente um elenco monumental. O time das 6 vitórias incontestáveis, do toque de bola exuberante, da goleada por 4-1 sobre a Itália na final. De um novo tipo de parceria com Pelé, chefe, mas sempre amigo do rei. Nessa primeira passagem como técnico da seleção, Zagallo ficou invicto por mais de 3 anos. 35 jogos ao todo. Mas foi numa eliminação que ele soltou uma frase até hoje lembrada na internet, após a derrota por 2-0 para a Holanda, em 74, ao descrever as dificuldades da seleção em parar o futebol inovador da laranja mecânica. Aí sim, fomos surpreendidos novamente. Não tão famosa quanto aquela após o título da Copa América de 1997 na Bolívia. Vocês sabem quem são. Não preciso dizer mais nada. Vocês vão ter que me engolir. Uma resposta do velho Lobo aos críticos que o julgavam ultrapassado, pediam a entrada de Vanderlei Luxemburgo no cargo de treinador da seleção. Gente que não entendia a importância de Zagallo na conquista do tetracampeonato mundial, 3 anos antes, nos Estados Unidos. Na seleção do técnico Carlos Alberto Parreira, a influência do coordenador Zagallo era enorme. Eu não me considerava ali o auxiliar, né? Eu achava que eu ia colaborar como técnico e não tinha vaidade. A gente trocava ideias, né, táticas, a parte técnica dentro de campo ele sempre fez e muito bem. Eu e o Parreira éramos uma pessoa só. Isso é que foi fundamental para o sucesso dessa Copa do Mundo de 94. E aí está, o único cidadão na face da terra, vivo ou morto, o único ser humano na face da terra, tetracampeão mundial de futebol, Mário Jorge Lobo Zagallo. Para a Copa da França, em 1998, Zagallo voltou a assumir o cargo de treinador. Precisou enfrentar as críticas após o corte do herói do Tetra por causa de uma lesão. Mesmo sem Romário, a seleção avançou. Na semifinal, após um empate no tempo normal e na prorrogação, Zagallo deu uma injeção de ânimo e confiança ao time nunca vista assim, ao vivo e a cores. Vamos acreditar, Ronaldo, vamos acreditar, hein? Tirou do goleiro Tafarel qualquer insegurança que pudesse existir, com o olhar e com as palavras. No jogo da Holanda que marcou, né, foi o que eu cheguei de jogador, cheguei no Tafarel, lembrando de 94 e sacudindo, falando, não, vamos ganhar isso, você vai pegar. E naquela noite deu certo. Tafarel! A despedida como treinador da seleção aconteceu no jogo seguinte. Derrota para a França, dona da casa, por 3-0. Zagallo voltou a trabalhar em clubes. Passou pela Portuguesa, o único time de São Paulo que dirigiu. E voltou ao Flamengo para conquistar um bicampeonato carioca em 2000 e 2001. Aquele do gol de falta do Petkovic. O Vasco valorizou, mas nós mostramos quem somos nós. É o preto e vermelho é que manda aqui. Provocação pontual. Zagallo trabalhou nos 4 grandes clubes do Rio de Janeiro. Era um pouco de todos, mas era do Brasil acima de tudo. Após o Penta, em 2002, o único título mundial da seleção sem o pé ou a mão de Zagallo, o velho Lobo retomou a parceria com Carlos Alberto Parreira. Aquela eliminação para a França nas quartas de final da Copa de 2006 foi o último trabalho dele no futebol. Mas a trajetória até lá rendeu títulos, como a Copa das Confederações de 2005 e a Copa América de 2004, após uma vitória nos pênaltis sobre a Argentina. Brasil campeão tem 13 letras e a Argentina vice também tem 13. Nunca foi superstição, sempre foi fé. No trabalho e em Santo Antônio,
Eu sempre disse que não era problema de superstição, era um problema de fé, que era dia 13 de junho, que a minha mulher era devota de Santo Antônio. Então, é religião. Mas acabou, aí começou o negócio de 13, né? Aí foi pro outro lado, né? 13 letras. Aí começou, saiu um monte de coisa, né? Na hora saía com facilidade. Zagallo eterno. Tem 13 letras. Mas se a obra de um gênio do esporte é imortal, o corpo não é. Nos últimos tempos, a cabeça continuava perfeita, mas a saúde cada vez mais frágil. Após algumas internações, no último dia 26 de dezembro, Zagallo voltou a esse hospital na zona oeste do Rio de Janeiro, onde morreu na noite de ontem. A pedido da família, o velório de Zagallo será aberto ao público amanhã, na sede da Confederação Brasileira de Futebol, a partir das 9h30 da manhã. E o sepultamento às 4 da tarde no cemitério São João Batista, na zona sul do Rio de Janeiro. Foi justamente na sede da CBF que Zagallo fez uma das últimas aparições públicas dele, em 2002, quando mostrou estar com o humor afiado ao conhecer uma estátua de cera feita para ele. Eu jamais vou esquecer na minha vida as conquistas. No sorriso ou no grito. Caminhos opostos, mas certeiros para mostrar o amor pela seleção. Vamos lá, irmão, vamos gritar, hein? Zagallo viveu para fazer os jogadores brasileiros acreditarem no próprio valor. Mesmo em dias pouco inspiradores, a eles cabe jogar por Zagallo e pela amarelinha. Zagallo recebeu homenagens de ex-jogadores da seleção brasileira e também de clubes por onde passou. Zagallo, como atacante, jogou de maneira inovadora na Copa de 58 e 62. Como treinador, armou um esquema tático transformador no Mundial de 70. Estava sempre com os olhos prontos para enxergar o jogo, ali na frente, no futuro. Hoje, foi dia do futebol emocionado, olhar para trás. Uma relação de pai e filho. Fome com a vontade de comer, porque ele amava a seleção brasileira e eu amo a seleção brasileira. Vai amar para sempre. Perdemos o nosso professor. Perdemos alguém que nos ensinou, nos direcionou, nos colocou em caminhos que jamais imaginávamos pela sua qualidade, pela sua competência. E como pessoa, melhor ainda. Do extraordinário e inspirador técnico ao longo de toda a sua trajetória, o grande atleta que foi, associado ao multicampeão. Na verdade, eu acredito que o Zagallo, em relação à importância para o nosso futebol, principalmente brasileiro, ele tem a mesma importância de um Pelé. Ao lado do Pelé, com quem ganhou 3 Copas do Mundo, 2 como jogador, 1 como técnico. Com esta foto, o Santos homenageou o Zagallo através das redes sociais. O nosso Rei Pelé te espera no Reino Sagrado. Obrigado por tudo, velho Lobo. No Flamengo, conquistou o primeiro título como jogador. O clube se manifestou com carinho. Zagallo eterno tem 13 letras. O Botafogo lamenta a partida de um dos seus maiores ídolos. Foi o time em que o velho Lobo estreou como técnico. Outro grande do Rio, Fluminense, mostrou uma foto do Zagallo com a camisa tricolor e lembrou que ele foi campeão pelo clube. O América, time em que iniciou a carreira, também prestou homenagens. Medalha de bronze em 1996, Zagallo foi lembrado pelo Comitê Olímpico do Brasil. Ele era membro do Hall da Fama da entidade. A CBF decretou luto de 7 dias e 1 minuto de silêncio em todos os jogos da primeira rodada da Copa do Nordeste. Na Copinha, minuto de silêncio. Parceiro de Zagallo nas conquistas de 2 Copas do Mundo, Carlos Alberto Parreira lamentou a morte do amigo. Aberto, ele se dedicava, se doava e sempre disposto a ajudar, a colaborar. Foi um privilégio tê-lo tido como amigo durante esse período todo. Mário Jorge Lobo Zagallo se foi, deixando muita tristeza e muita saudade. Mas ele vai permanecer para sempre no coração de quem ama o futebol e de quem ama a seleção brasileira. A alma de Zagallo estava sempre diretamente ligada à alma da seleção brasileira. Ex-jogadores da seleção brasileira lembraram Zagallo. Rivelino, Bebeto, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Adriano. Essa paixão pelo futebol,
essa paixão pelo que você faz, colocar seu coração em tudo que você faz. O Zagallo tinha muito isso. Ter ele ali como referência no grupo de um atleta vencedor, de um treinador vencedor, isso para nós era realmente muito importante, e ter realmente uma referência vitoriosa no grupo era assim, incentivador. Ricardo Rocha, campeão do mundo em 1994, recordou a frase que dizia nas viagens para o então coordenador da seleção: Zagallo, sem sacanagem, eu te amo! Os companheiros do passado escolheram palavras com afeto. E eu sei que nosso amigo Zagallo, meu amigo Zagallo, está no céu. O brasileiro está de luto. Descanse em paz, Zagallo. Meus pêsames. Este é o estádio Newton Santos, nome de outro grande companheiro. Jogaram juntos no Botafogo e nas Copas de 58 e 62. Aqui tem uma estátua do Zagallo, dominando a bola com categoria. Uma das muitas homenagens que ele recebeu ainda em vida. O homem que amou o futebol, a seleção brasileira, e que sempre será lembrado e reconhecido por isso. Professor Zagallo, descanse em paz, missão cumprida, deu certo. Assim como o senhor gostava de falar, né? Tafa, vai lá que vai dar certo, vamos confiar. E deu certo. Hoje, Zagallo, nós não vamos ter que te engolir. Hoje nós vamos te dizer muito obrigado por tudo que você fez. Aliás, muito obrigado tem 13 letras, como você tanto gosta. Que define Mário Jorge Lobo Zagallo. Zagallo eterno. A imprensa internacional e jogadores da atual seleção também exaltaram o tetracampeão Zagallo. O maior vencedor da história da Copa do Mundo deixou um legado para quem hoje veste a camisa da seleção que ele ajudou a transformar na mais vitoriosa do futebol mundial. Muitos jogadores brasileiros de destaque no futebol europeu prestaram condolências neste sábado. Dos 5 mundiais que nós temos, 4 ele participou. Um legado que ficará marcado para a história do futebol brasileiro e para nós brasileiros, sem dúvida. Vini Júnior escreveu em uma rede social: "Obrigado por tanto, lenda. Descanse em paz." Rodrigo agradeceu por tudo que Zagallo fez pelo nosso país e pelo nosso futebol. Richarlison disse que não viu Zagallo jogar e que nem foi treinado por ele, mas que uma vez que você veste a camisa da seleção brasileira é inevitável não conhecer seu legado e amor que ele sempre teve pelo Brasil e pelo futebol. Que bom que hoje temos acesso às imagens e à sua história para te reverenciar como merece. A FIFA se pronunciou pouco tempo depois do anúncio da morte. Nas redes sociais, o presidente da entidade, Gianni Infantino, declarou que recebeu com grande tristeza a notícia do falecimento de um homem cujo impacto na Copa do Mundo é inigualável. Lembrou que Zagallo ganhou 4 Copas do Mundo como nenhuma outra pessoa, mas que seu legado não pode ser resumido por números. A influência do Zagallo no futebol, e no futebol brasileiro em particular, é suprema. A Conmebol, Confederação Sul-Americana de Futebol, postou uma homenagem lembrando a famosa relação dele com o número 13. Zagallo eterno tem 13 letras. Grandes clubes da Europa também fizeram homenagens, como o Real Madrid da Espanha. Na Inglaterra, o Liverpool prestou condolências para a família, amigos e todos os fãs brasileiros. E o Manchester City chamou Zagallo de lenda global. As conquistas como jogador e treinador e o carisma de um homem que fazia questão de mostrar ser supersticioso foram destaques pela imprensa internacional. Em um longo perfil, o Le Monde, principal jornal francês, chamou Zagallo de lenda do futebol brasileiro e lembrou que ele foi o primeiro a conquistar Copas do Mundo como jogador e treinador. O velho lobo descansou. Homenagem do francês L'Équipe, um dos cadernos de esportes mais famosos do mundo. A morte do Zagallo também foi destaque na Espanha, na Itália e na Inglaterra. O último jogo de Zagallo como treinador do Brasil em uma Copa do Mundo foi aqui na França. Apesar da derrota por 3-0 na final da Copa de 98 para os donos da casa, ele viria a se tornar um exemplo para o capitão daquela seleção francesa. Didier Deschamps levantou ali o primeiro troféu da história da França. Em 2018, já como treinador, conseguiu a segunda conquista. Além dele e de Zagallo, só o alemão Franz Beckenbauer conseguiu o mesmo feito.
Em contato com a nossa equipe por mensagem, Didier Deschamps disse que o futebol perdeu um dos seus mais ilustres embaixadores e o futebol brasileiro um dos seus maiores monumentos. Que ele se sente lisonjeado por estar na mesma mesa de Zagallo e Beckenbauer como os únicos a terem conquistado a Copa como jogador e treinador. O símbolo do amor à seleção brasileira hoje foi reverenciado por todo o mundo do futebol. Ainda hoje, ainda nesta edição, a gente mostra como o velho Lobo impactou os brasileiros além do mundo da bola. Amanhã, o Esporte Espetacular começa às 10 da manhã e acompanha ao vivo as despedidas e homenagens ao eterno Zagallo. Se você, como eu, também se emocionou com essa história linda do Zagallo, compartilhe esse vídeo, curta esse vídeo, comenta aí, deixe seu like, valeu?